Carro com câmbio automático, carro com direção hidráulica, carro flex, com câmera de ré. Meu amigo, hoje é muito fácil para dirigir um carro. Olha quanta coisa mudou nesse mundo do automobilismo. Mas antigamente, para você ter um carro, tinha que ser motorista de verdade. E todo mundo tem um carro que marcou a sua infância, né? Quantas vezes você andou no Fusca, Brasília, Passat do seu pai, do seu avô, do seu tio? Eu quero saber aqui, deixa nos comentários qual foi o carro que marcou a sua infância. Porque neste vídeo hoje você vai saber qual foi o carro que marcou a minha infância. Bobzeira! Roda a vinheta! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pílulas da Nostalgia, curando suas amnésias. Olha eu de novo aqui, Ramon de Oliveira com você, para te contar a história desse carro que marcou a minha infância e a minha vida. Mas espera lá, eu preciso de você primeiro. Deixando aquele comentário. Qual foi o primeiro carro que você comprou? O primeiro carro do seu pai, o carro do seu avô? Carro que marcou a sua vida? Deixa nos comentários. O seu like também é muito importante. E ainda, você precisa se inscrever, caso você não seja inscrito aqui no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo bacana chegando aí pra você. E também é importante que você ative esse sininho, para você não perder os conteúdos. Então bora lá pro nosso assunto de hoje. O carro que marcou a minha infância foi um Corcel 1974, que foi o primeiro carro do meu pai. Mas vem comigo neste vídeo, porque agora a gente vai voltar no tempo para conhecer toda a história desse carro da Ford que marcou gerações. Para a gente entender a história do Corcel, esse carro que marcou gerações, inclusive a minha, precisamos voltar no tempo e entender a história da Ford com a Renault. É isso mesmo. Você que tem certo preconceito, porque eu não ando de Renault, não compro Renault, só compro carro nacional, esses importados aí não dá certo. Já faz muito tempo que você anda no Renault e você não sabe. Geração 60, 70, 80 e 90 andaram em Renaults disfarçados e você não sabia. Eu explico tudo para você nesse vídeo. Existia um projeto chamado Projeto M, de carro de médio porte. E quem era dono desse projeto? A Willys Overland Brasil. Esse projeto que era baseado num automóvel chamado Renault 12, a sua parceria francesa. E que era perfeito para preencher uma lacuna aí da Willys. Ela havia parado de fabricar o DKV e esse seria o próximo projeto da Willys. Mas então em 1967 chega a Ford e compra a Willys. E de bônus vem esse projeto do Renault 12. E a Ford se interessou aí nesse projeto do Renault 12 e nasce já uma ideia aí. E esse Renault 12 não era um carro tão luxuoso assim quanto a ideia que a Ford tinha para o futuro. Mesmo assim, o carro vendeu bastante, mais de 2 milhões de unidades aí em todo o Brasil. E o que a Ford faz? Ela vai lá e modifica algumas coisas no projeto, como por exemplo, câmbio, motor e suspensão, um carro preparado aqui para as nossas estradas, para o Brasil. E era interessante porque até então a Ford só tinha carro de grande porte como carro de luxo. Por exemplo, você lembra do Galaxy? E então agora a Ford tinha um projeto de um carro de médio porte de luxo e era perfeito. E então assim nasceu o Corcel. E esse nome foi escolhido dentre 400 nomes. Aí eles conseguiram chegar nesse nome Corcel, que remete à raça de um cavalo, né? E a Ford tem assim uma certa fissura por nomes de cavalos de raça. E eles queriam também pegar já uma carona com o famoso Ford Mustang, que também era outro cavalo de raça. E o nome Mustang também remetia a um avião muito usado na Segunda Guerra Mundial, o P-51 North American. Só que antes disso foi cogitado o nome de um outro cavalo, Pinto. Uma raça de cavalo que tem um pelo assim malhado, né? Mas ainda bem que o nome não pegou. E falando agora das estratégias de marketing que ajudaram nas vendas, foi criado um slogan para ajudar tanto a venda do Mustang quanto do Corcel. Esse carro que na verdade já começava a se tornar esportivo na época. Lembra do famoso Corcel GT? Eu adoro esses modelos. Esse slogan foi criado em 1969 por Marcos Valle. Saiu até um LP na época. O slogan era mais ou menos assim, Mustang cor de sangue, a nova paixão foi infiel. Então o rapaz passou a andar de Corcel. Que lindo, cara! Muito legal, né? Para vocês terem uma ideia, que o Corcel venceu o Opala como carro do ano. Tá bom. Como já disse para vocês, também começaram a surgir as versões esportivas e quase saiu o modelo de Corcel conversível. Faltou pouco. E uma característica muito interessante é que o Corcel tinha 3 parafusos apenas na roda, igual o Kwid de hoje em dia. E eu curto todos os modelos de Corcel. Os primeiros modelos ali do final da década... Aqueles primeiros modelos do final da década de 60 e principalmente o modelo 1974, que foi o que meu pai comprou.
Eu curtia muito também, né, a linha GT, é muito top. A questão do interior, o estofamento, a questão do painel também é um carro assim que eu sou fissurado. Só que assim, com o passar do tempo, apesar de ser um carro forte, um carro que aguentava o tranco mesmo, com o passar do tempo ele apresentava alguns problemas. E eu listei aqui um top 3 para vocês. Um dos problemas que acontecia com o passar do tempo, eu lembro quando meu pai comprou já o seu Corcel 74 no ano de 1996. Tinha um sistema na roda chamado de cruzeta, só a partir do Corcel 2 que tinha sistema de homocinética. E quando quebrava essa tal da cruzeta, meu amigo, pensa na dor de cabeça para encontrar essa cruzeta aí. Outro problema que ocorria, alguns motoristas tinham o hábito de abastecer só meio tanque, o tempo todo, meio tanque. E aí ia juntando ferrugem no tanque. Aí quando você completava o tanque, caía um pedacinho dessa ferrugem no combustível, ia lá por carburador, numa pecinha chamada giclê. Aí entupia, pensa na pifadeira que dava nesse carro, teu cavalo, daí realmente parecia um cavalo na estrada, de tanto que pulava. É desse jeito que fazia. Outra coisa, conforme o motor ia se desgastando, começava a queimar óleo e tal, ele aguentava um tempo ainda. Mas aí quando você passava, por exemplo, de 80 por hora, começava já a jogar um pouquinho de óleo nas velas, também começava aquela pifação. Aí o que você tinha que fazer? Eu não sou mecânico, mas eu lembro que na época meu pai fez isso. O carro começou a apresentar esse problema, mandou abrir o motor, aí trocou anel, bronzine, fez mais alguns reparos, aí ficou, ó, show de bola. E a nossa novela mexicana continua dos Renaults disfarçados. Ou seria uma novela argentina? Não sei. A história agora vai lá para os Los Hermanos. Anos 90. O substituto do Corcel foi o Escort, e a Argentina importava do Brasil o Escort. E com o passar do tempo, o motor abriu o bico do Escort. E aí quando os mecânicos iam mexer nesse motor, olhavam e diziam assim, como é que pode? Um motor idêntico a de um Renault 12 aqui debaixo de um capô, de um Ford? Como que pode isso? Muito simples. Lembra que no início do vídeo eu falei para você que a Willys Overland Brasil, comprada pela Ford em 1967, veio também aí de bônus um projeto do Renault 12? Que a Ford se interessou? Então assim, em 1968, nascia o Corcel 1, que na verdade era um Renault 12 modificado, com algumas coisas aí no câmbio, suspensão e tal. O mesmo aconteceu com o substituto aí do Corcel. O Corcel foi fabricado de 68 a 86, quando chegou a vez de fabricar o Escort, a história se repetiu. Era ainda um Renault 12, com algumas modificações de carroceria e tal, só para poder ter mercado. E assim era vendido o Escort lá para os Los Hermanos. E de 68 a 86 foram vendidos 1.400.000 unidades de Corcel em todo o Brasil. E também surgiram outros modelos, né? Os modelos Belina, os modelos picape como a Pampa, por exemplo. E agora, em 2022, em setembro, este lendário carro chamado Corcel completa 54 anos de fabricação. E aí, gostou desse vídeo? Compartilha com seus amigos. E não esquece de nos seguir nas redes sociais também. Beleza, gente? Pílulas da Nostalgia, curando suas amnésias. E não esquece de deixar aqui no comentário o carro que marcou a sua infância, o seu primeiro carro. E de repente, uma ideia para o próximo vídeo. De qual carro você quer que a gente fale aqui nesse canal. Beleza, meu povo? Até o próximo vídeo. Fui nessa. Tchau!